Para ser a maior produtora de celulose do mundo, é preciso estar sempre à frente, ter as melhores máquinas, o planejamento mais eficiente e o profissional mais especializado. Tudo para que as florestas de eucalipto mantenham sua produção cada vez mais alta. Hoje a Painel Florestal veio conhecer de perto como a Fibria conduz as suas florestas e conhecemos o módulo de colheita sem casca. O módulo sem casca, ele é responsável por 35% do abastecimento da fábrica. Na verdade, existem linhas de picagem de madeira. A fábrica foi projetada para ter, então, são 3 linhas de madeira com casca e uma linha de madeira sem casca. 65% é madeira com casca, são toras curtas, madeira com casca. Então foi a projeção da fábrica que nos resultou na operação de colheita, nessa divisão, 65% com casca e 35% sem casca. E a finalidade dessa madeira sem casca, para onde que ela vai? Qual seria a finalidade dela? Bom, ela vai para a produção de celulose, então nós transportamos para a fábrica, no Horto Moeda, e ela vai ser picada, vai entrar no digestor, tudo, para fabricação de celulose. A colheita sem casca, ela é formada assim por 2 equipamentos basicamente, consiste em duas atividades. A operação do harvester, que faz o corte, o descascamento e o processamento da madeira e dispõe as toras em feixe. A especificação da fábrica são toras de 6 metros, com qualidade de descascamento, até 0,3% de casca. E depois vem o baldeio, que é feito pelo forwarder. Então nós baldeamos essas toras já traçadas e trazemos elas até o carreador para disponibilizar para transporte. Enquanto as toras sem casca são preparadas para comercialização, a casca da madeira é aproveitada para a produção de energia e como material orgânico, formando uma espécie de cama que protege o solo dos impactos diretos das máquinas de colheita. O resíduo deixado pelo harvester, que é o processamento, corte da árvore, que são as folhas, os galhos, eles acabam formando uma camada onde o forwarder vai trabalhar sobre ela, minimizando a compactação. Se nas florestas da Fibria o módulo de colheita sem casca é marcado por uma produção pesada, o módulo de colheita com casca não é diferente. E hoje nossa missão é descobrir como funciona o método de colheita com casca nas florestas da Fibria, nem que para isso tenhamos que ficar embaixo de sol e comendo poeira. As florestas ficam em média 40 minutos de carro da fábrica de celulose e ao observar o caminho, tudo indica que estamos na direção certa, pois as árvores colhidas na beira da estrada parecem prontas para serem transportadas à Fibria. Mais à frente, máquina à vista. Encontramos uma Feller Buncher em plena atividade. O primeiro passo agora é conversar com o coordenador do módulo com casca para explicar como funciona esse método. O módulo com casca ele consiste de 4 processos distintos. O primeiro processo é o processo de derrubada com Feller, em seguida entra com desgalhamento manual, em seguida nós fazemos o arraste com o clamban e por último fazemos o traçamento e carregamento com o slasher. São 136 profissionais e 28 máquinas envolvidas diretamente com esse módulo, garantindo altos índices de produção de madeira com casca. Esse módulo com casca é um módulo de alta produtividade, então para você ter o ganho necessário nesse processo, você tem que trabalhar com equipamentos que trabalhem com volumes bem maiores, para suprir a demanda da fábrica. O equipamento Feller hoje ele está trabalhando com produtividade aproximada de 100 metros cúbicos por hora. Isso vai gerar para nós em torno de 6.600 árvores por dia são cortadas em cada máquina. Nós temos 6 máquinas dessa trabalhando. No arraste, nós estamos trabalhando hoje com uma produtividade de 65 metros por hora. E no traçamento com a mesa slasher, nós estamos com produtividade média de 50 metros cúbicos por hora. Tudo para chegar aos 220 mil metros cúbicos de madeira por mês. Mas depois de derrubadas, qual é o próximo passo? Esse é o processo de arraste. Após a derrubada com o Feller, nós fazemos o processo de arraste com essa máquina que é conhecida como clamban. Ela vai dentro do talhão,
dentro da floresta e arrasta a madeira para a beira da estrada, onde ela será processada na próxima etapa do processo. E o próximo passo, Arthur? Essa máquina ela é conhecida como slasher. Após o arrasto da madeira, que a madeira está aqui na beira da estrada toda estaleirada, essa máquina entra fazendo o processo de traçamento no comprimento de 3,60. Após esse traçamento, a madeira está pronta para ser enviada para a fábrica. Quantas vezes ela faz isso por dia? Ela trabalha 24 horas por dia e produz 50 metros cúbicos por hora. Então é infinito o número de vezes que ela faz esse processo de traçamento. Como essa, nós temos 13 equipamentos em operação aqui no Mato Grosso do Sul. Depois de todo esse processo conduzido com a madeira com casca, agora é só enviá-las para a fábrica e fazer o papel que você usa todos os dias. Quando a gente vê uma linda floresta de eucalipto, não sabe muito bem como é que ela vai se transformar no produto final, na celulose. Aquela madeira que você acaba de ver sendo descascada e lavada, vai ser picada e transformada em cavaco e vem para cá. E é a partir daqui que começa a produção da celulose. E você vai conhecer todo o processo produtivo direitinho com a gente aqui hoje no programa Painel Florestal. Vem com a gente! E essa parte aqui do cavaco, Alexandre, como que ela sai daqui e passa para o processo seguinte, processo industrial? Bom, após a chegada do eucalipto à fábrica, ele passa na preparação de madeira, que é a área que a gente já passou. A tora de eucalipto é transformada em cavaco, que é essa, e forma essa pilha que a gente está passando ao lado agora nesse momento. Quanto a gente teria aqui de cavaco em termos de peso? A gente tem aproximadamente 2 dias de produção de celulose nessa pilha que aqui está. Isso representa aproximadamente 30 mil metros cúbicos de madeira. Esse equipamento chamado reclaimer, que é uma grande rosca, é que puxa o cavaco da pilha e alimenta a correia transportadora que vai alimentar o digestor, que é o equipamento que vai cozinhar a madeira a partir daí. A rosca puxa para o centro da pilha. Embaixo da pilha tem uma correia transportadora que vai sair nessa direção aqui, ó, essa correia que a gente está vendo aqui nesse momento. Ela tem origem no centro da pilha, subterrâneo. Por onde desce o cavaco que vai passar para a esteira, que vai ser levado para o processo industrial, é um buraco subterrâneo, fica embaixo dessa pilha. Isso, então a madeira, a tora de eucalipto após o seu processamento, na preparação de madeira, ela se transforma em cavaco e forma essa pilha aqui do lado, a pilha que nós estamos vendo nesse momento. Essa pilha, a gente tem capacidade para aproximadamente 2 dias, 2 dias e meio de produção, o que equivale a 30 mil metros cúbicos de madeira. O equipamento que retira o cavaco da pilha e alimenta o processo seguinte, que é o digestor, é um equipamento chamado reclaimer, que é esse que a gente está vendo aqui na nossa esquerda. Então é uma grande rosca que ela transporta o cavaco para o centro da pilha e cai naquele local, que a gente também pode observar. Caindo naquele local tem uma correia transportadora embaixo do piso, no solo, subterrâneo. E essa correia transporta o cavaco até o próximo equipamento, que é o digestor. Mas daquele transportador subterrâneo que a gente viu, ele joga nesses equipamentos que são as peneiras. Elas vão classificar o cavaco. Então um cavaco que não esteja na sua dimensão correta, ele é retirado do processo. Qual seria a dimensão correta de um cavaco? O cavaco ele tem que ter 1 polegada, ou aproximadamente 25 milímetros. Então, com essa dimensão, ele alimenta o próximo equipamento, que é o digestor, que vai cozinhar a madeira. E o cavaco classificado, ele vai nesse grande transportador, que tem aproximadamente 500 metros de comprimento, para alimentar o transportador seguinte, que vai alimentar o digestor. Então aquele cavaco, essa parte aqui do parque industrial é só para transporte do cavaco para chegar ali na parte de onde ele vai ser cozido. Exatamente. Para você que está em casa poder ter mais ou menos uma ideia da dimensão, olha o tamanho dessa esteira que vai levar o cavaco para lá onde vai ser cozido. É bastante grande mesmo. É muito longo o caminho, né?
Para você ter uma ideia da estrutura do parque industrial que a gente tem aqui na fibra. Ela passa por outro transportador, que é aquele que vai jogar lá no digestor. O digestor seria aquela máquina cinza ali grande. Isso, aquele grande vaso onde o cavaco é cozido. Que nada mais é do que uma grande panela de pressão, né? O cavaco com temperatura, com vapor e com licor de cozimento, ele vai cozinhar e vai separar a parte da celulose, que é o que nos interessa no processo produtivo. Qual seria a composição desse licor de cozimento? O licor de cozimento é formado por sais de sódio. Basicamente é o hidróxido de sódio e o sulfeto de sódio. Então esse é o licor, é o composto que vai cozinhar a madeira. Então, nessa esteira aqui que passa aquele cavaco que a gente acabou de mostrar e vai ali para passar para a parte do cozimento. Isso, então o cavaco vem desde a preparação de madeira, que foi a área que a gente viu anteriormente, e a partir de lá, através dessa grande correia transportadora, ela alimenta o digestor. O digestor nada mais é do que um grande vaso, que é esse que a gente está vendo agora no momento, que faz o cozimento da madeira. É uma grande panela de pressão. Isso, ele junto com vapor, com energia e com sais de cozimento, ele vai cozinhar a madeira e vai separar o que nos interessa e o que não nos interessa na madeira para o processo produtivo. Então as fibras de celulose, elas são desagregadas aqui no cozimento e seguem seu caminho a partir daqui. A partir do cozimento, então, a fibra de celulose passa por um processo de depuração para tirar alguma coisa que não cozinhou, alguma coisa indesejável ao processo, passa por uma etapa de lavagem para tirar todo esse licor de cozimento e a partir dali passa para o ciclo de alvejamento, uma desalinificação com oxigênio e depois o branqueamento propriamente dito, que com produtos específicos vai alvejar, vai branquear a celulose. Aqui, quando o cavaco chega aqui, existe toda uma série de compostos químicos, né? Tem o licor de cozimento, do que ele é feito? A madeira é cozinhada no digestor com o chamado licor branco. O licor branco é um composto com sais de sódio. É o hidróxido de sódio e o sulfeto de sódio. Então esses dois componentes é que vão propiciar o cozimento da madeira. Ao final do cozimento, a madeira já está desagregada. Isso quer dizer o seguinte, as fibras de celulose, que é o que não interessa para o processo produtivo, já estão desprendidas da madeira. E a partir daqui, as fibras de celulose vão seguir o seu rumo, que é a depuração, ou seja, a retirada de compostos que não cozinharam ou que não interessam para o processo. A etapa seguinte é a lavagem, onde a polpa de celulose ela é lavada e o licor de cozimento é retirado. E a partir daí é o alvejamento da polpa, né? A primeira etapa é a desalinificação com oxigênio e a partir daí a gente vai para o branqueamento. O branqueamento, a polpa recebe insumos que vão branquear a polpa, vão alvejá-la para dar aquela característica que nós, como consumidores, gostamos, a celulose branca para nossa utilização no dia a dia. Para você que está olhando todo o tamanho desse parque industrial, vou te mostrar uma coisa. Ali dentro está a celulose. Dá para acreditar que aquele líquido ali vai se transformar no papel que a gente conhece? Agora olha só que legal que a gente vai mostrar. Aqui nós temos os 5 estágios de branqueamento da celulose. Aqui, ó, é no primeiro estágio, quando ela vem cor de madeira. Aqui ela já fica um pouco mais clarinha. Aqui a gente vê que ela começa a ficar branquinha, olha só. E aqui tá quase. E aqui finalmente ela fica branquinha igual aquele papel que a gente conhece. Agora já dá para imaginar como é que funciona o processo produtivo. Muito legal, né? Aquela celulose que a gente viu ao final da etapa do branqueamento, ela já está pronta do ponto de vista de propriedades físico-químicas e de alvura. A etapa seguinte do processo é a etapa da secagem, na máquina secadora. E essa etapa, o grande objetivo dela é retirar a água que tem ainda na polpa celulose. Todo esse processo de
branqueamento que a gente acompanhou, ele é conduzido em meio aquoso, ou seja, a polpa ela é transferida de um estágio para outro através de bombeamento em meio aquoso. Mas a gente não pode enviar a polpa dessa forma para o cliente, porque os nossos clientes estão do outro lado do mundo, na Ásia, na Europa, na América do Norte, e a gente não pode se dar o luxo de transportar com uma grande quantidade de água para não tornar o frete inviável. Então a próxima etapa é a secagem para retirar a água, formar a placa celulósica e dessa forma tornar o frete muito mais atraente do ponto de vista econômico. E esse é o produto final da celulose. Essas placas que foram cortadas aqui vão ser empilhadas ali, ó, e depois vão ser embaladas e aí sim entregues para os clientes da empresa em diversos lugares do mundo. E agora, com a celulose embalada, daqui essa celulose vai ser transportada de caminhão até Jupiá, de lá de trem até o Porto de Santos e aí sim para a Ásia, para a Europa e para a América do Norte. E só que legal, hoje você conheceu o processamento da celulose. Se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre o papel, aí já é outra história. Até a próxima, tchau!